Vamos lá, teve vitória do Barcelona, mas teve também péssima notícia de lesão. E a matemática, como é que ficou da classificação? Sobre tudo isso, pós a vinheta. Foi escalado para essa partida diante do Slavia Praga, fora de casa, com Juan Garcia, Condé, Eric Garcia, Gerard Martin, Balde, Pedri, Frank de Jong, Rony Bardache, Fermin Lopes, Rafinha e Lewandowski. Hoje, vídeo saindo um pouco mais tarde, porque muita coisa nessa noite de quarta, né? Tem estadual, tem... Então eu sei que vocês que acompanham o Barça devem, de repente, depois, o jogo acabou umas 7 horas, deve ter visto depois estadual, né? Então terminando esse dia de muito futebol, agora vamos à repercussão. Barcelona hoje sem Lamine Yamal suspenso. Foi um jogo onde o Barça teve um contexto complicado e um começo de jogo bem complicado. Gramado não tão bom, um clima lá em Praga de menos 7 graus e com uma sensação térmica de menos 9. O Barça começa sentindo isso, dá para notar. Nos primeiros 20 minutos, o Barça teve bastante dificuldade para finalizar e para vencer as ideias de marcação do Slavia Praga. Depois disso, sim, o Barça consegue ter mais espaço, consegue chegar mais. Porém, o Slavia Praga faz 1-0 com 10 minutos de jogo. Fermin Lopes, com 34, consegue empatar. Com 42, consegue virar. E com 44 do primeiro tempo, sai um gol contra do Lewandowski. Acaba o primeiro tempo 2-2. Dois gols muito parecidos que o Barcelona toma de bola aérea. No segundo tempo, tem um golaço do Dani Olmo 3-2 para o Barça. E também no segundo tempo, o Lewandowski ainda consegue marcar 4-2 para o Barça. Primeiro ponto, o Barça toma 2 gols de forma muito parecida nesse jogo. O primeiro gol que toma aos 10 minutos é um gol acidental, bate-rebate, uma bola aérea. O segundo gol também foi bola aérea, que saiu o gol contra o Lewandowski. O Flick já dizia que a bola aérea era um destaque desse time do Slavia Praga, mas eu ainda acho que o Barça ele toma muitos gols assim. Quantas vezes na temporada o Barça tá jogando bem, tá dominando o jogo, tá começando a construir a partida, na primeira chegada do adversário é gol do adversário. O Barça toma muitos gols. Então, tanto na bola aérea quanto assim, o Barça vai ter principalmente bola aérea e o Flick vai ter que consertar esse ponto na defesa do Barça. O Slavia Praga até agora só tinha feito 2 gols na Champions, entendeu? Então é um ponto aí pro Flick de atenção. Muitos gols assim. E às vezes é isso o desempate que te elimina em alguma competição. É isso que pode te eliminar ali na frente, numa semifinal, numas quartas de final. Eu tento não ficar com a maior marca da temporada passada, o jogo contra a Inter. Pra mim a maior marca da temporada passada foram os títulos que o Barça ganhou. Pô, ganha 13 e perde uma competição, pra mim o foco é as 3 que ganhou. Mas muita gente ficou marcada. Trauma da Inter de Milão. E daqui a um pouco isso é uma coisa que acontece. Faz 4 gols, mas toma 4 gols, entendeu? Mas enfim. Fica esse alerta aí de novo pro Barça. Outra péssima notícia pro Barcelona nessa partida é a lesão do Pedri. O Pedri ele já começa mal a partida e tu vê que, cara, a importância do Pedri. O Pedri vai tá mal na partida de hoje e certamente isso tem algum reflexo da lesão que venha a se confirmar depois durante a partida. O Barça tem dificuldade. O Pedri estar mal, todo o sistema do Barcelona para atacar sofre, padece. E o Pedri acaba caindo em campo e se machuca. Momento de muita tensão para a torcida do Barcelona. Cara, eu não vou dizer que a gente tem que torcer para ser 40 dias, mas cara, vamos ser realistas. Não vai, tipo, ele tá bem e vai jogar final de semana. Não. Então se ele pegar 40 dias, pegar um mês de lesão, beleza. Por quê? Porque dos males o pior. Dos males o menor. Dos males o menor. Dos males o menor. Então foi um momento de muita tensão. Mas a tendência é que seja um mês, tá? A tendência é que seja aí de um mês a lesão do Pedri. Falaremos sobre isso no vídeo de amanhã, quando já tiver uma confirmação. Mas isso foi bem ruim, né? Porque o Pedri é um cérebro desse time. Porém, se ele pegar um mês e a gente analisar os adversários que o Barça tem no mês que vem, se o Barça não ir para os playoffs também, são jogos ganháveis para o Barcelona. Se tivesse um El Clássico ali, um Atlético de Madrid, um jogo mais forte de Champions, aí já era uma baita preocupação. Mas que com certeza dá uma preocupação pro Flick. Agora a importância de tu ter um bom elenco. O que se mostrou também é a importância de tu ter um bom elenco. Depois que o Pedri sai machucado, entra o Dani Olmo. E o Dani Olmo joga muito. Então o Barça tem reposição. O Barça tem um baita elenco. Olha só o meio campo do Barça. Tem ali De Jong, tem Pedri,
Gavi, que tá voltando aos poucos, Fermin Lopes, Dani Olmo. Normalmente Fermin Lopes e Dani Olmo são 2 para uma posição. Tu tem o Pedro De Jong, mas o Pedro também pode jogar com o Casadó. O Pedro também pode jogar, às vezes, com o Fermin junto com o Dani Olmo. Aí tem o Gavi, que às vezes vai ali também. Então é um baita meio campo do Barcelona, é uma baita equipe, um baita elenco de reposição. Daí, um exemplo que tu tem para esse grande elenco é o Fermin Lopes, que poderia ter saído, mas não quis sair, ficou. Tanto que o Flick foi perguntado na coletiva, né? Ah, que bom que ele não foi pro Chelsea, né? E tem que se valorizar caras assim, caras que amam as cores blaugranas, caras que amam Barcelona, caras que pode vir o clube que for aí com um projeto milionário, eles não vão sair do Barça, porque eles sabem, cara, eles não têm, eles já estão no auge, é o Barcelona. Eu sou um cara que eu tenho muito pé atrás com gostar muito de jogadores, tá? Pra mim o clube é soberano. É porque já cansamos de ver histórias de jogadores que quando puderam, deram as costas pro clube. Mas isso até não acontece tanto com o Barça. Porque normalmente os caras que se dão bem no Barça são caras que passam a carreira inteira lá. Mas eu tenho sempre um pé atrás. Pra mim é sempre o clube, né? Porque o clube fica, os jogadores passam. Mas eu gosto muito desses jogadores do Barcelona. Cara, o Pedri, eu gosto muito do Pedri. Porque muita gente dá o destaque pro atacante. Mas se tu for parar pra olhar na história do futebol, bons atacantes sempre tiveram bons meias. Sempre tiveram. Cristiano Ronaldo tinha o Modric, o Messi tinha Iniesta, Xavi. Então, sempre tiveram. Pega aí grandes times, tem que ter um bom meia. Então, cara, eu gosto muito do trabalho que o Pedro faz. O Gavi eu gosto muito, pena que a gente tem visto pouco dele, porque tem todo esse histórico de lesão. Mas o Fermin também é um jogador que eu gosto demais, cara, de ver jogar. Demais. Cada gol que o Fermin faz, eu fico muito feliz. E hoje o Fermin fez 2 gols no primeiro tempo. Um golaço que fez. Que bom ver o Dani Olmo voltando, né? Dani Olmo começando a ser aquele Dani Olmo que se tinha de referência da RB Leipzig. Faz um golaço. Ele tem um retrospecto nas partidas. Hoje eu só acho talvez que ficou um pouco abaixo. O Rafinha não apareceu tanto. O Rony Bardghji hoje não foi bem. Mas, no mais, foi um bom jogo do Barcelona. Eu acredito que os pontos que ficam a se corrigir realmente são aqueles pontos de zaga. A má notícia da lesão do Pedri. Mas que bom que o Barça tem um bom elenco, né? Dani Olmo entrou e fez um golaço. O time, inclusive, melhorou quando o Dani Olmo entrou. O time melhora quando o Rashford entra, porque hoje o Rony Bardghji não foi tão bem assim. Mas tu tem um bom elenco aí, o Fermin, que às vezes divide posição ali com o Dani Olmo. E às vezes não joga nenhum dos dois. O Fermin faz outro golaço. Gosto muito de ver o Fermin jogar. O Barcelona ganha o jogo pro 4-2. Tabela agora, porque se o Barça perder, se esquece G8. É bom o Barça não ir pros playoffs. Se para os playoffs, beleza, vamos para os playoffs, vamos encarar. Na temporada passada teve muito time grande que foi para playoff, Real Madrid foi para playoff, PSG foi para playoff, aí depois passa contra o Liverpool e elimina o Liverpool. Então não quer dizer. Só que assim, são 2 datas e pode ser difícil e cansativo. E às vezes até tu ser eliminado. E vai saber se o Pedro vai estar à disposição no playoff. Então é bom que não pegue playoff, tá? Mas ó, o Barça está em 9º lugar, o Barça já esteve muito pior. Porque o Barça nessa Champions, por exemplo, não ganhou do PSG, não ganhou do Clube Brugge, não ganhou do Chelsea. O Barça teve um mau começo. E o Barça está em 9º. Nesse momento, ó, o Barcelona tem 13 pontos. Junto com o Barça com 13 pontos, tem a Atalanta, que é 13º, Atlético de Madrid, que é 12º, City, que é 11º, Sporting de Portugal, que é 13º, 8º Chelsea, 7º Newcastle e 6º PSG. Esses times têm 13 pontos. Ok? Só que tu ainda tem ali em 5º lugar um Tottenham com 14, em 4º um Liverpool com 15, em 3º o Real Madrid com 15. Ou seja, se o Barça ganhar vai a 18. O Barça pode ultrapassar todos esses times aí. Todos esses times aí. Só que o interessante é que vai ter muito duelo direto. Por exemplo, Newcastle e PSG vão se enfrentar. Então se o Barça ganhar, passa de um dos dois. Passa de um dos dois. Certo? Passa de uma dessas 2 equipes. O Chelsea vai enfrentar um Napoli. Chelsea pega o Napoli, por exemplo. É um jogo interessante. E ninguém pega time que está desistindo, não. Porque tem muito time. O Napoli, por exemplo, ainda não está na vaga de playoffs. O Napoli quer passar para os playoffs. O Napoli vai querer passar para os playoffs. Olha que coisa. Vamos ver quem o Tottenham pega aqui. O Tottenham vai pegar o Frankfurt. Mas é fora. É fora. Entendeu? Cara, isso é muito interessante. Então, se o Barça fizer a parte dele... Se o Barcelona ganhar do Copenhague e de preferência ganhar por uns 3 gols de diferença, 4, as chances do Barça entrar no G8 são muito grandes.
Ou de repente terça eu faço um vídeo sobre isso. Porque Newcastle ou PSG, se der empate, o Barça já passa dos dois. Se um ganhar, vai depender do saldo de gols, mas de um desses o Barça passa. Daqui a um pouco vai que o Chelsea não ganha, o Barça já passa. Daqui a um pouco vai que o Tottenham empata lá, o Barça já passa. Ou pelo menos o Tottenham perde, o Barça já passa. Daqui a um pouco o Barça fazendo seu saldo de gols não vai ter que se preocupar com quem está atrás, que é City, que é Inter. Se o Barça empatar ou perder, esquece. Mas se o Barça ganhar, é bom que ganhe de uns 3 gols de diferença. Dá sim para sonhar bem com os playoffs. Dá sim para sonhar bem com os playoffs. Então, excelente vitória do Barcelona hoje, tá bom?